Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo escolhido para trazer hoje, no quadro de caso criminal, é uma história de um cara que foi responsável simplesmente por enlouquecer o FBI. Então, assim, se ele foi responsável por fazer isso, a gente tem que ter noção de que a gente não tá falando de pouca coisa, né? Pra enlouquecer o FBI tem que ser uma coisa muito pesada, muito horrível, assim, e ele foi capaz de fazer coisas desse nível. E então por isso eu achei interessante trazer o caso dele aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem a curtida de vocês aqui embaixo. Se inscrevam no canal também, né? Deixem o comentário com sugestão de algum caso que vocês querem ver aqui. E também eu peço que, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, que você não assista esse vídeo, porque esse conteúdo ele pode ser perturbador para alguns tipos de espectadores. Então eu indico que você assista qualquer outro vídeo aqui do canal que tenha o tema mais leve. Por exemplo, algum vídeo do nosso quadro Pessoas Notáveis, Mentes Brilhantes. Então vamos começar o vídeo de hoje. A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos, de um cara que se chamava Adolfo de Jesus Constanzo. Ele nasceu dia 1º de novembro do ano de 1962 em Miami, na Flórida. A carreira dele, ela se baseia, resumidamente, em ser um serial killer. Ele era líder de uma gangue, né, de tráfico de drogas ali. Ele era o traficante, o chefe do tráfico, né, basicamente. E ele também liderava cultos, rituais, enfim, isso tudo junto com o tráfico de drogas. E ele liderava uma gangue que era chamada de Los Narcos Satânicos, em espanhol, né? E em português significa só narcosatanistas, porque eles faziam rituais e coisas que envolviam o satanismo, né? Então por isso eles eram conhecidos dessa forma. E eles chamavam ele de El Padrino, porque traduzindo, né, seria basicamente o poderoso chefão, né? Porque ele era o maioral ali, ele era de um grau muito elevado. E aí ele também chama a Sarah Aldrete, que ele vai conhecer ao longo da vida dele ali, e ela passa a liderar junto com ele os cultos, os rituais, as coisas todas, e ela fica conhecida como a madrina, né? Que, se a gente for ver, também seria basicamente uma espécie de chefe, né? Ela ajudava ele a supervisionar as coisas que eles faziam, né? A gente tem que lembrar que ele nasceu numa família católica, mas isso não teve impacto nenhum na vida dele, não influenciou em nenhum aspecto. Porque desde pequenininho, desde muito novo, ele já se interessava por magia negra e por ocultismo, então ele passou a buscar religiões alternativas. Isso não foi determinante para nenhuma decisão da sua vida e nada do que ele vai vir a fazer mais pra frente. Ele era filho de uma imigrante cubana chamada Délia Aurora Gonzalez, e no ano de 1962 ela vai ter o Adolfo ali, né? E quando ele tinha 15 anos de idade, ela então, após isso, ainda vai ter 3 gestações, ela vai dar à luz a 3 filhos, todos com pais diferentes. E ela então vai se mudar para San Juan, que fica em Porto Rico. E depois que seu primeiro marido falece, ela então vai se casar novamente lá em San Juan, né, em Porto Rico. E ela vai acabar batizando o Adolfo na igreja católica, né? E ele vai servir nela como coroinha. Ao mesmo tempo que ele servia como coroinha, ele também passava a acompanhar a mãe nas viagens que ela fazia pro Haiti, porque ela se interessava por outras religiões, né? Ela ia pra lá pra aprender mais sobre o Vodou, que é basicamente uma religião que vai acabar se baseando em espíritos ancestrais e santos padroeiros. De uma forma resumida, pra explicar pra vocês, seria isso. No ano de 1972, o padrasto dele vai vir a falecer e ele vai deixar uma certa quantia de dinheiro pra família. Então, após isso, é dito que a lenda local acreditava que a avó dele e a sua mãe, elas eram sacerdotisas da religião conhecida como Santéria, que basicamente é uma mistura da religião afro-cubana e alguns elementos do catolicismo, e ela é bem popular no Caribe. Quando ele tinha apenas 14 anos de idade, ele vai se tornar um aprendiz de feiticeiro. Ele vai começar a praticar uma religião chamada Palo Mayombe, que envolvia sacrifício de animais. E o novo padrasto dele também estava envolvido com essas coisas, né? A mãe dele, ela se casa novamente. E o seu novo padrasto, ele estava envolvido com essas coisas da religião e com o tráfico de drogas também. Então, por várias vezes, né? Inúmeras vezes, ele e a sua mãe acabam presos por furto, vandalismo e roubo, né? Então, ele vai, após isso, se formar no ensino médio, mas ele vai acabar sendo expulso da escola preparatória. Por conta dessa religião que ele praticava e seguia, os vizinhos eles vão vir a encontrar animais mortos nas suas portas, né? Porque ele vai fazer o sacrifício dos animais e vai deixar os animais jogados lá, enfim. Ele passou sua adolescência sendo formado na feitiçaria, e é na vida adulta que a sua boa aparência vai levar ele ao México para poder fazer trabalhos como modelo. E lá ele vai recrutar os seus primeiros discípulos. Eram eles Martin Quintana, Jorge Montes e Omar Pera.
Eles passam a administrar um negócio, né, com o objetivo de lucrar e com o lançamento de feitiços para boa sorte. Isso tudo envolvia sacrifício de vários animais, como galinhas, cabras, cobras, zebras e até filhotes de leão. Os clientes dele, boa parte deles, eram clientes extremamente ricos, né? Eram traficantes de alto poder aquisitivo, pessoas riquíssimas. E aí eles eram também alguns assassinos de aluguel, enfim, eles eram super a favor das violências que ele utilizava nas exibições que ele fazia, né? Dos sacrifícios que ele fazia ali na religião, então eles gostavam de assistir aquilo, aquela atrocidade toda, eles não viam problema. Com isso tudo ali, ele conseguiu chamar a atenção e atrair várias pessoas, vários membros da sociedade mexicana. Isso incluía vários policiais, né, corruptos de alto escalão, que eles apresentavam ele aos poderosos chefões, né, de cartéis de drogas da cidade ali. Então, basicamente, explicar pra vocês o que é um cartel. O cartel é uma prática ilegal, ele é um pacto de cooperação entre as empresas, né, para ter um controle de mercado específico, e ele não tem nenhum benefício praticamente assim pro consumidor, porque ele vai inviabilizar e restringir a oferta de produtos. Então, por conta dessas exibições que ele fazia, ele acabava ainda conseguindo seduzir alguns gays da cidade ali do México, né? Da Zona Rosa, que é onde ele lia cartas de tarô também. Então, ele fazia essas práticas além dos sacrifícios. É ali nos traficantes mexicanos que ele vai encontrar o que ele queria também, o que ele buscava. Ele também tinha desejo por sangue, né? Os traficantes também tinham esse mesmo desejo em comum. Então, ali ele percebe que ele poderia se aproveitar desses pontos que eles tinham em comum, né? E ele fazia o sacrifício dos animais, ele cobrava umas quantias exorbitantes, assim. Ele fazia cerimônias que iam incluir o sacrifício dos animais e ele garantia proteção para os traficantes nas atividades ilícitas que eles forem fazer, né? Então, a partir daquela cerimônia, eles teriam uma proteção divina, vamos dizer assim, nas atividades ilícitas que eles fossem realizar. No seu diário é descrito que o valor pago pelos animais ali, pelo sacrifício deles, variava de $6, né, se tratando de um simples galo, até $3.100 para filhotes de leão. Então, assim, variava muito o valor e ele ganhava uma quantidade absurda com esse tipo de prática. Nesse momento, então, Constanzo vai decidir que é uma ótima ideia ele começar a invadir cemitérios e pegar ossos de pessoas que já morreram, porque ele acreditava que se colocasse esses ossos dessas pessoas no caldeirão dele, isso forneceria uma proteção maior para o culto deles ali, uma proteção divina maior para a cerimônia religiosa que eles estavam fazendo. Então ele acreditava que os espíritos dos mortos iam dar uma proteção mais poderosa com sacrifícios humanos vivos ao invés de ossos velhos. Então, assim, isso tudo acabou resultando em 20 vítimas, cujos corpos foram achados na cidade do México e pela região ali, né, perto. Esse processo aconteceu até o momento em que ele decidiu que a gangue ela precisava de um cérebro, precisava de uma pessoa inteligente, uma pessoa com alto QI. Então eles resolveram pegar o cérebro de um estudante. Para isso eles iam precisar matar o estudante, né, para poder pegar o cérebro, que era o órgão que eles queriam. Isso tudo é extremamente bizarro e perturbador. É então que no dia 13 de março do ano de 1989 eles resolvem que eles vão pegar o cérebro, vão pegar o estudante americano ali. E aí eles escolhem o Mark Kilroy, ele era um estudante de medicina. Ele foi escolhido, então isso tudo vai acontecer ao lado de fora ali do bar mexicano. Eles vão levar ele pro rancho, que é onde o Constanzo ele tinha suas quinquilharias, suas coisas, enfim. Que é basicamente onde ele reside por um tempo, né? E ele era um cidadão americano, ele estava na região passando férias apenas, o garoto. Então lá no rancho ele foi assassinado com um golpe de facão que foi dado na parte de trás do pescoço. E quando ele tentou escapar, né? Ele acabou sendo golpeado, né? Ele tentou escapar, fazia mais ou menos 12 horas que ele já estava ali no rancho, que ele havia sido levado, né? Do bar. E aí, então, depois a polícia acaba encontrando dentro do caldeirão o gato preto e o cérebro do garoto. E aí, eles pegam, então, 4 seguidores do Constanzo, né? Incluindo eles, 2 dos irmãos Hernandes estavam entre esses 4, né? E aí, quando eles vão à procura do Mark Kilroy, é isso que vão fazer eles chegarem até o Constanzo, né? É essa procura pelo garoto. Porque eles achavam que esse jovem ia ser dado como desaparecido. Tipo assim, que não iam ligar muito pra desaparecimento dele, sabe? Que ele não era muito importante, que não iam sentir falta. Mas a família, então, procura e vai atrás. E aí, por isso que a polícia passa a investigar. E por isso que eles chegam até o Constanzo. Então, é isso que vai acabar levando à queda do Constanzo. Eles erraram muito porque eles acharam que aquele garoto, ele não ia ter significâncias. Tipo assim, ele ia desaparecer e deu, acabou. Que não iam atrás ou que ninguém ia dar falta, mas deram, aconteceu tudo pelo contrário, né, do que eles pensavam. Ele passa a acreditar, então, que é a sua magia que tá fazendo sucesso e tá fazendo com que os cartéis
tenha um sucesso muito grande. Então, por conta disso, ele resolve que ele precisa de um parceiro completo de negócios ali. E aí ele vai para uma das famílias mais influentes e ricas, enfim, da região que ele conhecia. E essa família era a família Calzada, é responsável por liderar um dos maiores cartéis ali do México, né? A relação dele com os traficantes começou como normalmente começava, e basicamente era com o fornecimento de feitiços, né, de proteção para grandes somas de dinheiro. E o que acontece? Uma das demandas do Constanzo, em certo momento, vai ser rejeitada ali. Não vão fazer, a família não vai obedecer à exigência dele. Então, o que acontece? Misteriosamente, só que não, né? 7 membros da família desaparecem. E algum tempo depois, a polícia mexicana vai encontrar esses corpos. Eles estavam mutilados. A polícia vai encontrar os dedos dos pés, das mãos, os testículos, a espinha, o cérebro deles, tudo. E ele vai colocar isso tudo no caldeirão, com o objetivo de fortalecer os seus poderes sombrios ali, né, na magia negra. Ele vai colocar Sarah Aldrete como sua supervisora para ajudar ele ali nas tarefas, principalmente para que ela supervisionasse os cultos que os discípulos dele estavam fazendo, os seguidores, né, enquanto ele estava ocupado mandando maconha através da fronteira ali para os Estados Unidos. Em 1998, ele vai se mudar para o Rancho Santa Helena, em uma casa no deserto, e lá vai ser descrito mais tarde como um matador humano. Lá ele vai fazer vários rituais e vai realizar vários assassinatos. Inclusive, ele assassinava pessoas do seu círculo ali, né? Tipo, seus seguidores, que desobedeciam alguma ordem dele ou alguma exigência, algo que ia contra o que ele acreditava, enfim, ele matava. Ele matava pessoas desconhecidas também e traficantes rivais. Ele também armazenava, né, nessa fazenda onde ele vivia, vários carregamentos, né, uma grande quantidade de carregamento de maconha e cocaína. Sobre os seus assassinatos especificamente, não se tem o número exato documentado oficialmente de quantas vítimas ele fez, quantas vítimas ele foi responsável por tirar a vida, mas que se tem conhecimento são 23, e a polícia acredita que muitos outros casos que tinham corpos mutilados, inclusive, né, naquela região que tinha ligação com o Adolfo ali. Então, mas não tem nada confirmado, documentado de forma correta, assim. É só uma suposição da polícia, né, que começou a ligar os fatos e acreditou que ele tinha relação com esses outros crimes também. A polícia mexicana, então, em certo momento, vai acabar prendendo um pequeno traficante de drogas e ele vai ser o responsável por levar a polícia até o rancho, que é o local onde ele matava as vítimas e fazia todos os rituais e as coisas macabras. Então, a polícia vai se espantar com o que vai encontrar lá. Ela não vai se espantar com as drogas, porque eles já esperavam encontrar tudo isso lá. Vão se espantar porque mais tarde eles vão descrever, de acordo com o que eles viram lá, aquele local como um matador humano. Então, assim, deve ter sido horrível a cena que eles encontraram, né? Eles acharam o caldeirão com pedaços das vítimas, com os pedaços de dedos, enfim, com as partes que ele cortava, que ele mutilava, né? E também, então, a polícia vai, nesse momento, chamar um padre para fazer um rito de purificação naquele local e vai queimar um barranco no chão. Os corpos, eles estavam enterrados em covas rasas, né, daquele terreno. A sua morte, então ele vai acabar fugindo para a cidade do México com 4 dos seus seguidores e eles só vão acabar encontrando ele no apartamento porque eles foram levados para lá, a polícia, né, por uma disputa local. Então, quando os policiais eles se aproximam daquele lugar, o Constanzo, ele vai achar que ele foi descoberto ali pela polícia, que acabou tudo, né? Ele resolve abrir fogo com uma metralhadora. E isso vai ocasionar na chegada de reforços policiais. Então, a polícia vai chamar mais polícia para poder combater aquilo ali. Então, decidido a não ir para a prisão, ele vai entregar a arma na mão de um dos seus seguidores, né? Do Álvaro de León. E ele vai pedir para que ele atire nele e que ele atire contra ele e o Martin Quintana. Então, quando a polícia chega, o Constanzo e o Quintana já estavam mortos, porque ele pediu pro seu seguidor matar eles, né? Porque ele não queria ser preso, ele sabia que ele ia ser capturado, mas ele não queria ser capturado com vida, ele queria ser capturado morto. Então, esse Álvaro de León, ele era conhecido como El Dub, e a Sarah Aldrete, também ela é presa pela polícia, né? Então, esse Álvaro é preso e a Sarah também, quando a polícia chega lá e eles estão vivos e os outros 2 estão mortos, né? Por isso não teria como serem presos. 14 membros da sua seita foram presos e acusados por uma infinidade de crimes, desde assassinato, tráfico de drogas até obstrução do curso da justiça. Sarah Aldrete está entre esses, Hélio Hernandes e Serafim Hernandes. Eles foram condenados a vários assassinatos e apenas que chegavam a mais de 60 anos. O de León ali, o Álvaro, ele recebeu um mandato de 30 anos. É dito que se a Sarah ela for liberada da prisão, as autoridades americanas vão planejar processar ela pelo assassinato do Mark Kilroy. Eu vou ler os nomes dos possíveis cúmplices dele aqui pra vocês.
Eram eles Abel Lima, que era conhecido como El Sodomita de Iztapalapa, Rubem Estrada, que é conhecido como Patotas Cortas, Christian Campos, El Panzas, o Emanuel Romero, que era conhecido como El Trompas, o Saul Sanches, que era conhecido como El Macaco, e o Ricardo Pena, que é conhecido como El Cepelin. Eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo alguns nomes de documentários, podcasts, enfim, que falam sobre esse assunto, sobre a biografia deste cara, se vocês tiverem interesse para assistir, para ouvir, enfim. E algumas músicas também foram inspiradas nisso, eu vou estar deixando tudo o nome deles aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem, vocês pesquisem mais sobre. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, tchau!